Quando você fala de que o governo que dá, ele dá tanto benefícios para a elite reclama dos benefícios dados para a população e vice-versa. Você não acha que a gente tem um problema tributário, que a raiz do nosso problema hoje é o tributário aqui no Brasil? Não só o tributário, mas também, por exemplo, direito do trabalhador, que é um negócio que não tem praticamente em lugar nenhum do mundo. A questão tributária ser muito alta. Por exemplo, eu não lembro exatamente qual produto que era, mas que foi reduzido, por exemplo, eu não sei exatamente o número, mas o imposto foi reduzido de 15% para 5%, mas arrecadou mais porque vendeu muito mais. Não seria algo emergencial a gente ver isso? Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, alguém... vou ter um filho, vou fazer um enxoval nos Estados Unidos. O cara paga a viagem, sobra dinheiro da diferença do que ele vai até lá, gasta, compra o que ele quiser, paga só uma semana nos Estados Unidos, volta, ele gasta menos do que se ele comprasse aqui os mesmos produtos, ou talvez até de qualidade até pior. A gente não incentivaria muito mais a economia se a gente fizesse um corte dramático na tributação? Sim, mas isso tem que vir acompanhado de outras questões. Por exemplo, quanto se paga de juros da dívida pública, né? Agora a taxa Selic está em 11, 12, quase 12%. Já foi 30%, né? Já foi 50% na época do FHC. Então o que acontece? O governo tem que cobrar mais imposto para pagar a própria dívida. Uhum. Então você acaba fazendo com que o empresariado invista em papéis da dívida pública e não na produção de mercadorias. Isso vai gerando desemprego, etc. Lógico que a carga é muito elevada, acho que isso é um consenso nacional, você pode ser de esquerda, de direita, a gente não tem retorno desses valores, o transporte é uma porcaria, a saúde funciona muito mal, a educação pública, enfim, é uma catástrofe no Brasil, né? Assim, 80% das escolas públicas, infelizmente. Então, a questão é a gente saber dosar, né? Tudo bem, a gente diminui a taxa de juros, mas qual que é o retorno, né, do empresariado para estimular a produção, gerar mais empregos e, consequentemente, o governo capturaria mais impostos, né? Não exatamente pelo cobrar, mas exatamente pela produtividade, né? Do consumo, melhor dizendo, né? Agora, outro problema que existe é em relação aos direitos trabalhistas que você citou aqui, né? Qual que é a questão? É lógico que quando a gente pega, sei lá, um professor de uma boa faculdade, né? A gente pega sei lá, um cara de uma empresa que ganha 15, 20 mil reais, a realidade em termos de direitos para ele é totalmente diferente de quem ganha um salário mínimo. Né? Então, quando a reforma foi feita com Temer, não se pensou, por exemplo, na questão da expectativa de vida por cada setor. Um carvoeiro vai viver 55 anos, eu talvez viva 80, 90. Né? Eu não tenho o mesmo esforço físico que ele. Né? O motorista de ônibus talvez morra mais jovem, porque respira o dia inteiro poluição. Então, era para ter sido feita, né? O próprio Ciro Gomes defendia isso, né? Há uns anos atrás, né? Uma reforma trabalhista que levasse em consideração cada setor da sociedade. E o que fizeram? Pegaram todo mundo, né? Do cara que trabalha do lado do diretor de uma empresa e ganha muito bem com o empregado doméstico, colocaram o mesmo teto de idade, enfim. Então, lógico que não vai funcionar, né? Hoje a Previdência é deficitária, mas também a gente não pode dizer não tem que ter Previdência, porque olha o que vai acontecer em alguns anos. Tudo bem, temos a quarta revolução industrial, as novas tecnologias juntam-se, né, com o metabolismo, né? Esse é o grande pulo do gato, você que gosta de ciência, né? A fusão, né, entre tecnologias e corpo humano. Certamente a expectativa de vida vai aumentar, excelente, né? Ninguém aqui está contestando isso. Mas, à medida que a quarta revolução avança, o trabalho tende a ser mais flexibilizado, ou seja, menos direitos trabalhistas. A ideia é que cada um tenha que inventar demandas para a sociedade, assim como fez o inventor do Uber, do iFood, sei lá, do Tinder. Você, talvez, né, deve ter percebido isso, você tem que criar demandas para a sociedade. Então, cada vez menos a gente vai trabalhar para alguém especificamente, mas prestar um serviço para muitos. Sim. Né? Ou seja, essa relação patrão-empregado, ela vai evaporar com os anos. Talvez daqui uns 20, 30 anos, Previdência Social até vire uma grande dúvida, né? Por conta dessa onda. Mas isso não vai valer para o faxineiro, para o cara que trabalha no caixa do supermercado, entende? Mas o que vai acontecer? A expectativa de vida vai aumentar, o trabalho vai ficar mais flexibilizado e acredita-se que até o final desse século, pelo menos quem nascer agora, né, talvez viva já no próximo século 100 anos, 105 anos, 95, essa talvez seja a expectativa de vida. Mas dificilmente esse sujeito vai trabalhar até depois dos 80 anos, né? Então o que vai sustentar esse sujeito? Precisa de uma previdência, né? Esse é um problema que existe já no mundo. Por exemplo, no Chile. O Chile,
com Pinochet, fez uma reforma previdenciária em que os trabalhadores tinham a opção de contribuir com algumas cotas, né? Então, e a maioria preferiu a menor cota. Resultado, o Chile é o país do mundo que tem o maior índice de idosos aposentados que se matam. Porque não tem dinheiro para pagar um aluguel nem comprar remédio. Uhum. E a Coreia do Sul, pior ainda, também fizeram uma reforma previdenciária, salvo engano, na década de 80. Cada um contribuía como queria, né? E muitos não contribuíram. A Coreia do Sul hoje é o país do mundo que tem o maior índice de idosos abandonados na rua, porque muitos não fizeram a previdência e não constituíram família. Isso pode até piorar a situação, porque mesmo que você tenha constituído família, essa família vai ter que gastar nos remédios, né, para manter o idoso vivo, ao invés de consumir qualquer outra coisa. Uhum. Por isso que a Europa está discutindo muito, né, uma renda mínima universal na União Europeia. Sim. Na Alemanha já está quase assim, né? 1.000, 2.000 Elon Musk euros. fala bastante da renda universal. Então, porque qual que é a ideia? Tudo bem, as máquinas vão substituir o trabalho humano, etc. E os empregos? Se não tiver emprego, não tem consumo. Então, para que você vai continuar fazendo uma revolução tecnológica se não tem consumo? Então, é por isso que se pensa, né, de produzir dos males o menor. Então, você vai ter ali todo mundo com uma renda, vai consumir um computador aqui, uma comida, etc., alguma coisa tecnológica. Então, você mantém o equilíbrio. Então, hoje se voltou a discutir muito a reforma previdenciária, né, até uma renda mínima universal e a participação do Estado. Porque o que a gente vive hoje é o que o Zygmunt Bauman chamava de ambivalência. Ele tem um livro chamado Modernidade e Ambivalência, em que ele diz o seguinte: quanto mais a gente desenvolver tecnologias, seja quais forem, para resolver N aspectos da vida humana, novos problemas imprevisíveis vão surgindo.